Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar da nomenclatura de ácidos e bases, obedecendo o que o livro de Gênesis já falava, que o homem devia dar nome a todas as coisas. Os químicos se reuniram na IUPAC, deixando aí a parte das plantas e dos animais para os botânicos e biólogos. A IUPAC é uma instituição onde traz todas as regras para dar nome a toda a matéria que existe no universo. Nós veremos então que para ácidos e bases nós seguimos algumas regras de nomenclatura de acordo com a classificação desses compostos. Já vimos que os ácidos podem ser classificados em não oxigenados e oxigenados, e os seus nomes também é dado em função dessa classificação. Veremos então, primeiramente, como nomeamos os ácidos não oxigenados e posteriormente os oxigenados. Os ácidos não oxigenados, também chamados de hidrácidos, são nomeados da seguinte forma: ácido, o nome do elemento que está presente naquele ácido com a terminação hídrico. Lembre-se que os ácidos não oxigenados geralmente possuem o hidrogênio, H, como elemento que aparece primeiro na fórmula química, depois um A metal, que dará origem, então, ao seu nome. Então, aqui temos alguns exemplos. Se a fórmula do ácido é o HF, o nome, então, fica ácido fluorídrico. Observe o radical flúor no nome do ácido. Ácido clorídrico, devido ao radical cloro, e assim por diante. Observe que o ácido cianídrico, apesar de ser formado por 3 elementos, o hidrogênio e mais 2 elementos não metálicos, ele não é um oxiácido. E o nome cianídrico é proveniente do ânion CN, que é o cianeto. Observe também que o ácido sulfídrico, que é o ácido formado pelo hidrogênio e o átomo de enxofre, o radical do elemento que usamos é o radical sulfa, que é o nome do enxofre em latim. Então, pessoal, bem tranquilo essa parte. A gente sempre vai chamar o ácido de ácido, o nome do elemento além do hidrogênio, com terminação hídrico. Agora, para os oxiácidos, a gente pode ter 2 tipos de nomenclatura. O ácido pode chamar ácido, o radical do elemento com a terminação ico, ou ácido, o radical do elemento com a terminação oso. Isso acontece por quê? Porque nos oxiácidos, o número de oxigênios pode variar. Então, existem ácidos onde eu tenho 3, 4, 2, 1. Eu tenho números diferentes de átomos de oxigênio. E a gente ainda pode usar outros prefixos para indicar o número de oxigênios presentes no oxiácido. Então, pessoal, observe as fórmulas dos oxiácidos, onde a gente sempre tem o hidrogênio, um átomo central não metálico e o oxigênio, que nesses exemplos que eu trouxe, todos eles possuem a terminação ico. Então, a gente tem o ácido bórico, observe que o radical bore vem do átomo de boro. O ácido carbônico, o radical carboni vem do carbono, assim para o ácido nítrico, o ácido clórico, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Só que, pessoal, na natureza também existe, por exemplo, o ácido sulfuroso. E qual é a diferença dele para o ácido sulfúrico? Observe na sua fórmula que ele possui um oxigênio a menos, enquanto o ácido sulfúrico é H2SO4, o ácido sulfuroso é H2SO3. E também para o ácido fosfórico existe o ácido fosforoso. Ah, professora, isso existe para todos os ácidos? Nem todos, alguns variam, outros não. E para o fósforo a gente ainda tem o ácido hipofosforoso, que possui um hidrogênio a menos ainda que o ácido fosforoso. Então, não precisamos ficar malucos. A gente tem algumas alternativas para poder entender isso um pouco melhor. Observe, então, de exemplo, o ácido clórico ou oxiácido, os oxiácidos formados pelo átomo de cloro.
Lembre-se que o nome do HCl obedece à regra dos ácidos não oxigenados, é o ácido clorídrico. Quando a gente começa a ter o HCl ligados a átomos de oxigênio, a gente então começa a usar outras terminações ou prefixos indicando o número de oxigênios que existem nesses ácidos. Observe que está destacado aqui no meu slide a terminação ico, que é tida como a básica, né? A partir dela, então, a gente muda o final do nome ou usa-se um prefixo para indicar esse número de oxigênio. Então, para o ácido clórico, que é HClO3, se a ele for adicionado um oxigênio, a nomenclatura, então, adiciona-se o prefixo per, que quer dizer a mais. Então, ele tem um oxigênio a mais que o ácido clórico. Então, o nome passa a ser ácido perclórico, para o HClO4. Voltamos, então, aqui ao ácido clórico. Observe que se dele for removido um oxigênio e ele passar a ser HClO2, ele passa a ser o ácido cloroso. E se ainda um outro oxigênio for removido para que a fórmula fique HClO, ele passa a ser o ácido hipocloroso. Observe aqui que nem todos os ácidos possuem os 4 tipos de oxiácidos. Isso depende da natureza do átomo. O ácido sulfúrico, por exemplo, só existe na natureza na forma de ácido sulfúrico e ácido sulfuroso, assim como o ácido nítrico e o ácido nitroso. Pois bem, mas vocês podem me perguntar, como que eu vou saber qual ácido é qual se eu não tenho a fórmula do outro para comparar? Uma forma simples da gente determinar o nome desses ácidos oxigenados é observar o número de oxidação do átomo central. Quando a gente calcula o NOx para o átomo central e esse NOx é igual a mais 4 e mais 5, a terminação para esse ácido vai ser ico. Já se o NOx do átomo central for mais 3 ou mais 2, a terminação vai ser oso. Se o NOx for ainda menor que mais 2, a gente usa-se então o prefixo hipo. Enquanto que, se o NOx for maior ainda que mais 5, a gente vai usar o prefixo per. Por exemplo, HNO3. Como que eu vou saber qual é o nome desse ácido? Ele vai chamar ácido nitro, por causa do nitrogênio. A terminação eu não sei se vai ser ico ou se vai ser oso. Eu calculo, então, o NOx para o nitrogênio, que é o átomo central. Lembrando que o hidrogênio nos ácidos é sempre mais 1 e o oxigênio geralmente é menos 2. Observem que nessa estrutura eu tenho 3 átomos de oxigênio, o que vai me dar um total de menos 6 cargas negativas, ou seja, menos 2 vezes 3 igual a menos 6. Observe que essa molécula, esse ácido, é um composto neutro. Portanto, a soma das cargas deve ser igual a zero. Para que a soma aqui dê zero, o meu nitrogênio precisa ter número de oxidação mais 5. Portanto, esse ácido vai chamar ácido nítrico, já que a terminação para NOx mais 4 e mais 5 é ico. Vejamos agora mais um exemplo. Opa, esse ficou mais fácil, não é um ácido oxigenado. Logo, então, seu nome deve ser, a sua terminação deve ser hídrico. Lembrando que o enxofre, nós usamos o prefixo sulfa. Então, esse deve ser o ácido sulfídrico. Agora, nós temos mais um exemplo, o HClO, é um ácido oxigenado. Então, a sua terminação vai ser ico ou vai ser oso. Vamos calcular o NOx para o átomo do centro, que é o cloro. O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Para que essa molécula seja neutra, o cloro deve ser mais 1. Lembrando, então, das regras de nomenclatura pelo número de NOx, nós temos que NOx mais 4 e mais 5, a terminação é ico. NOx mais 3 e mais 2, a terminação é oso. NOx menores ainda, que é o caso do nosso exemplo,
a gente usa o prefixo hipo. Portanto, o nome desse ácido deve ser ácido hipocloroso. E agora, pessoal, nós vamos passar para a nomenclatura das bases. Uma base é sempre chamada de hidróxido, de o nome do metal. E essa nomenclatura vai depender da carga do metal. E a gente tem dois tipos de metais que podem estar gerando bases. A gente tem os metais que geram cátions de carga fixa e os metais que geram cátions de carga variáveis. Aqui, então, nós temos os metais que formam bases aonde que o cátion tem carga fixa. Lembrando que uma base, na grande maioria das vezes, com exceção da amônia, ela é formada por um metal mais o ânion hidroxila, o OH-. Os metais alcalinos, que é a família 1 da tabela periódica, os metais alcalinos terrosos, que é a família 2 da tabela periódica, possuem cargas fixas, mais 1 e mais 2, respectivamente. Além deles, a prata sempre forma cátions, mais 1, o zinco, mais 2, e o alumínio, mais 3. O restante dos metais da tabela periódica formam mais de um tipo de cátions. Mas vamos ver primeiro, então, como que a gente dá nome às bases formadas por esses metais. Pois bem, as bases formadas por esses metais de carga fixa vão sempre ser chamadas de hidróxido de o nome do elemento. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, NaOH. O Na é o sódio, portanto, essa base vai ser chamada de hidróxido de sódio. KOH. K é o potássio, portanto, essa base é chamada de hidróxido de potássio. CaOH2 é o hidróxido de cálcio. ZnOH2 é o hidróxido de zinco. Bem fácil, né, gente? Agora, quando a gente vai para os metais que formam mais de um cátion, a gente tem uma pequena mudança nessa nomenclatura. Aqui a gente traz vários exemplos de metais que possuem cargas variáveis. São principalmente os metais chamados de transição, que ficam no meio da tabela periódica. Nesse caso, a carga do cátion é adicionada entre parênteses com números romanos na frente do nome do elemento. Então, observe que para o cobre, eu possuo o cobre mais 1 e o cobre mais 2. O cobre mais 1 vai dar origem à base CuOH, que nós chamamos de hidróxido de cobre 1. E a gente também pode ter a base CuOH2, que é o hidróxido de cobre 2. Assim como o ferro, nós temos o FeOH2, que é o hidróxido de ferro 2, e o FeOH3, que é o hidróxido de ferro 3. Essa é a nomenclatura mais atualizada e recomendada pela IUPAC. Existe, portanto, alguns livros que trazem uma nomenclatura antiga, aonde que o hidróxido formado pela menor carga tem a terminação oso e a base formada pelo cátion de maior carga tem a terminação ico. Nós podemos ver o exemplo aqui no caso do ferro. Então, a base FeOH2 é também chamada de hidróxido ferroso, enquanto que a base FeOH3 é chamada de hidróxido férrico. E assim, nós finalizamos o nosso conteúdo de nomenclatura de ácidos e bases.